Olá, muito boa noite, muito bem-vindo para todos vocês que estão aqui, vão me acompanhar nessa noite para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre uma postura sistêmica na nossa live. Aproveita e convida aí os seus parentes, os seus amigos, as amigas, para vir aprender um pouquinho, porque quem aprende expande a sua consciência e quem aprende evolui. Então nós vamos começar esse bate-papo e eu convido você que também vai ouvir na reprise para compartilhar essa live com mais pessoas, para que muito mais pessoas possam se liberar dessa repetição na sua vida e possa fazer a vida fluir, a vida estar cada vez melhor. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos fazer um bate-papo, como eu disse, um bate-papo sistêmico. Oi, Lauriane, tudo bom? Seja bem-vinda. Por que é importante fazer um bate-papo sistêmico, né? E o porquê que eu trouxe um tema sistêmico? O que é o sistêmico? Então, vamos lá, colocando ali, né? Se vocês que já entraram sabem, quando eu falo sistêmico, o que vocês imaginam na mente de vocês? O que é esse sistêmico? E para você também que está entrando depois, né? Que vai entrar depois e vai assistir a reprise, coloca aqui escrita o que é esse sistêmico. Daniele Menezes, seja bem-vinda. O que é esse sistêmico que nós estamos falando? Todos nós fazemos parte de um sistema e são vários os sistemas, porém hoje nós vamos falar do sistema familiar. Então, nós dizemos que quando nascemos, a gente vem ao mundo e muitas pessoas dizem que nós viemos ao mundo como uma tábua rasa, mas isso não é bem verdade, porque já no nosso DNA, nós vamos receber informação de todo o nosso sistema familiar. E isso é comprovado hoje em dia pela epigenética, que é um estudo, né, dos genomas, que está ampliando cada vez mais a nossa consciência, nos trazendo a informação que nós, além das características físicas que nós herdamos dos nossos antepassados, nós herdamos também as características emocionais, psicológicas, trazemos traumas, trazemos dificuldade e trazemos soluções também no nosso DNA. A gente não pode esquecer disso. Por quê? Se nós estamos aqui hoje, é porque a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes de nós, eles foram capazes de receber essas transformações e foram capazes de trazer essas soluções também para o sistema e evoluir, trazer então essas forças também, não só as dificuldades, mas trazer também as soluções do sistema. Rodrigo, seja bem-vindo. O Rodrigo também aprofunda bastante esse estudo sistêmico, né? E isso é importante para nós. Como que nós podemos seguir na nossa vida acolhendo essa força sistêmica que nós temos, mas acolhendo também as dificuldades que nós vamos seguindo por um amor cego no sistema? E aí nós vamos falar a respeito disso, né? Então, coloquei no título ali de hoje: quanto mais eu condeno, mais eu repito. É interessante isso porque é um comportamento inconsciente nosso. Leandro, seja bem-vindo. Nós repetirmos padrões. Por que é inconsciente que nós podemos dizer isso? Porque se fosse consciente, nós não repetiríamos o padrão, principalmente o padrão que ele é ruim, que bloqueia a nossa vida, que causa dificuldade. Nós não repetiríamos, nós só repetimos esse padrão, por quê? Porque ele está lá no nosso inconsciente, e estando no inconsciente, nós não sabemos o que causa bloqueio, dificuldade na nossa vida,
e nós continuamos repetindo. Quando nós trazemos ele para a superfície, ou seja, para o nosso consciente, nós somos capazes de entender, né? Acende aquela velinha na nossa mente. Ah, então é isso, né? Aquela luz, aquela lâmpada. E aí nós podemos dizer, nossa, é isso que está acontecendo na minha vida. Então, o que significa? Se eu consigo entender o que está acontecendo lá no profundo da minha vida, eu consigo também mudar aquilo que não vai de acordo com aquilo que eu penso para minha vida hoje. Então, é importante trazer à tona isso. E aí vocês devem, né, me perguntar, nossa, mas então você que trabalha com constelação, né, que trabalha aí com reiki, porque o reiki também ele traz e ele trabalha numa energia, toda aquela questão nossa passada a ser resolvida e o nosso abertura da nossa consciência, do nosso entendimento. E aí vocês devem falar, é muito fácil para você mudar a sua vida, né? Esse nosso inconsciente, na verdade, ele vai sendo liberado para nós aos poucos. Então, dia após dia, ano após ano, nós vamos trazendo liberação para nossa vida. Embora eu trabalhe com as constelações, trabalhe com o reiki e me faça a auto-aplicação do reiki todos os dias, essa transformação ela vai ser feita aos poucos, à medida que ela vem trazendo para a consciência e a partir do momento que nós vamos nos abrindo para essa consciência e expandindo essa consciência. Então, é muito importante a gente trazer isso para nós, trazer os insights e desses insights trazer a nossa evolução. E por que então que quanto mais eu condeno uma pessoa, mais eu repito aquilo que eu estou condenando? E isso nós podemos perceber que o primeiro ponto, né, que nós trazemos assim, é que muitas vezes nós negamos. Quando uma pessoa fala, e nas famílias tem muito disso, né? Você é muito parecida com seu pai, você é muito parecida com seu avô, você é muito parecida com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, lá das quantas, né? Às vezes, a maioria das vezes, quase 98,9% das vezes, quando as pessoas repetem essas frases para nós, é para dizer assim, ó, aqui tem um ponto positivo, negativo, e você é muito parecida com aquele familiar seu, né? Porque ele ou ela é que tinham esse ponto negativo que era difícil de lidar e você saiu igual a ele. Então, às vezes você é muito teimoso, você é muito teimosa, você procrastina muito, né? Você fica ou empurrando com a barriga, ou enrolando, tem dificuldade de fazer as coisas com uma certa agilidade. Você tem muita dificuldade financeira. Existem pessoas que têm o costume até de mentir. E aí as pessoas vão relacionar junto com as outras, né? Ah, fulano que era assim, fulano mentiu o tempo todo e você é igual a fulano. Então, toda vez que a pessoa fala isso pra gente, e que é, a maioria das vezes, um ponto negativo, é muito raro a gente ouvir alguém falando assim, olha, você é muito esforçada, como fulano de tal era, como seu pai era. Você é muito criativa, é muito empreendedora, como seu pai era. Você é muito organizada, como sua mãe era. É muito difícil ouvir isso. Às vezes a gente ouve lá bem longe, né? Um comentário assim. Mas que é difícil ouvir isso, é difícil. Oi, Lilian, seja bem-vinda. E o que acontece, então? Ao ouvir isso, a gente se estranha e causa uma certa repulsa em nós, dizendo assim, opa, pera lá, eu não sou igual a ele, não. Eu não sou igual a ela, não. E aí, junto com essa repulsa, a gente acrescenta ainda alguns defeitos a mais, né? Querendo realmente dizer, eu não aceito isso ou essa pessoa na minha vida.
E aqui começa um emaranhamento, uma dificuldade, né? Porque quando eu começo a dizer que eu não aceito e ainda acrescento mais coisas, eu estou, na verdade, excluindo ainda mais essa pessoa do nosso sistema familiar. E isso ocasiona inúmeras consequências, inúmeros emaranhamentos. O que é um emaranhamento? É quando tudo começa a dar nó, a causar uma dificuldade na nossa vida, né? E junto com essa dificuldade, nós vamos nos entrelaçando com as pessoas as quais nós estamos dificultando, estamos criticando ou estamos internamente rejeitando. Porque quando nós dizemos assim, eu não sou igual fulano, eu estou trazendo uma carga forte de rejeição para minha vida. E essa rejeição é o que provoca um monte de dificuldade, um monte de bloqueios na minha vida. Por quê? Essa pessoa, como ela é comentada por todo o sistema familiar, ela já é excluída desse sistema familiar. Quanto mais excluída ela está desse sistema familiar, mais dor e sofrimento essa pessoa tem. Mais dificuldades essa pessoa está passando na sua vida. Quando eu ainda mais coloco mais defeitos, mais dificuldades, mais pontos negativos, eu estou me unindo àquele sistema de exclusão e estou excluindo mais ainda essa pessoa. E tudo isso vai trazendo para mim, para minha vida, para a vida dessa pessoa, vai trazendo uma carga negativa, uma carga de exclusão, uma carga de que não é permitido fazer parte. E Bert Hellinger, que é o grande nome da constelação familiar, que estudou muito o sistêmico, as constelações, os movimentos do espírito, Bert fala que toda vez que nós excluímos alguém do nosso sistema, o sistema, através da energia que lhe é própria, coloca uma outra pessoa no lugar, né? Então é interessante, quem é essa outra pessoa? É alguém mais novo do sistema, alguém que está ali mais disponível, alguém que é mais sensível, porque as crianças têm uma sensibilidade muito maior que a nossa. E essa pessoa, ela vai cada vez mais se mesclando com aquela pessoa que está sendo excluída do sistema. Como assim mesclando, né? Vocês podem me perguntar. Ela vai tomando as dores, os sentimentos daquela pessoa. E parece que ser igual àquela pessoa no seu inconsciente é incluir aquela pessoa no consciente, no sistema familiar. Então, eu me torno igual à pessoa que procrastina muito, eu me torno igual à pessoa que mente muito, eu me torno igual àquela pessoa que gasta muito. Por quê? Porque talvez dessa forma o sistema inclua aquela pessoa. Então eu começo a assumir uma posição de que eu faço por você. Eu coloco a minha pessoa e a sua dentro do sistema. E é muito interessante isso. Por quê? Porque quando nós dizemos isso, nós estamos, de uma certa forma, incluindo a pessoa. Aquilo que o meu sistema fez, eu estou, na verdade, consertando aquele vazio que houve e estou incluindo a pessoa nesse sistema. E é engraçado, né? Porque a um certo ponto o sistema também identifica. Você é igual àquela pessoa. E quando eu coloco algumas consequências a mais, alguns defeitos a mais, o que acontece?
eu estou direcionando o meu cérebro para me assemelhar mais ainda. Por quê? O meu cérebro ele funciona sob um direcionamento poderoso. Quando eu digo a ele escassez, mentira, falta de união, né? Uma pessoa que é procrastinadora, eu estou ditando para o meu cérebro que é assim que eu quero ser. Porque são as palavras que ele está ouvindo da minha boca todos os dias. Então, eu procrastino dia após dia, eu minto em cada situação, eu vivo na escassez, por quê? Porque, na verdade, eu estou repetindo algo para que o sistema tome consciência daquilo que está sendo repetido, né? E eu estou reforçando que existe alguém que passa por aquela dor e que eu sou igual àquela pessoa. Talvez em dois o sistema olhe melhor para a nossa dor, para o nosso momento. E isso é muito importante para nós. Por quê? Porque assim nós podemos alcançar aquela remissão que aquela pessoa precisa para ela ser incluída no sistema familiar. E o Bert é muito categórico, ele fala que o sistema familiar, ele é muito forte a lei do pertencimento. Então, às vezes, para pertencer, eu abro mão do meu lugar para que eu e o outro possamos pertencer. E aí parece uma coisa assim meio louca, né? Como assim eu abro mão do meu lugar e vou para o lugar do outro para que o outro pertença? Veja bem, quando eu procrastino, eu não faço aquilo que eu tinha determinado para fazer, eu adio compromissos, eu não sou pontual, eu não consigo fluir, né, na vida, ter uma vida abundante, mas continuo na vida de escassez, o sistema vai olhar para mim e já vai lembrar do outro. Ele está olhando para mim e está lembrando do outro. Talvez lembre dos outros que passaram pelo meu sistema. Nossa, fulano também era assim, teu bisavô era assim, teu tataravô era assim. Ah, toda a nossa família sempre foi uma família que esteve muito escassa, né? Então, essa escassez, ela no fundo, ela mantém a família unida. Ela mantém esse pertencimento à família. Quem é a minha família? A minha família é um conjunto de pessoas escassas que marcam a trajetória da Terra. E eu faço parte dessa família. Para não ser esquecida, eu faço parte dessa família. E o sistema continua avançando. Quando é que esse sistema ele começa a ter uma reviravolta? Quando algum membro da família consegue ter a consciência que é possível mudar esse movimento. Que para pertencer à família, eu não preciso necessariamente seguir a linha de escassez que a família seguiu. Seguir a linha de mentira que a família seguiu. E aí vocês podem perceber que, às vezes, mesmo sem a gente dar muita atenção, mas um lado da família, ele segue um rumo, um norteamento, onde não existe nem a escassez, não existe a mentira, não existe a procrastinação. Mas então, por que nós seguimos esse lado que existe a mentira, a escassez e a procrastinação? Porque esse lado, ele traz uma grande dor. A escassez, a mentira, a pessoa que mente, ela mente porque ela é insegura. Ela mente porque ela quer ser aceita. Ela mente porque ela quer se sentir importante. Então ela é muito insegura. Ela tem uma dor grandiosa dentro dela. E isso traz uma força muito grande. Então, aquele que é pequeno e nasce nesse sistema, ele consegue perceber o que? Eu preciso resgatar essas pessoas que estão
excluídas do meu sistema. Elas precisam pertencer novamente. Para quê? Para que alguém olhe para elas, para que alguém olhe para a dor delas. E tudo isso, é claro, é um comportamento inconsciente. E eu queria perguntar para vocês, tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Como que tá isso para vocês? Me respondam aí e deem esse feedback. Então, o Rodrigo, o Leandro, a Lília que estão aqui, a Lauriane, a Daniele, e deem um feedback para saber se tá claro. Enquanto isso, eu tomo um pouquinho de água, porque o calor tá bastante, né? Precisa a gente sempre se hidratar. Vocês conseguem perceber isso na vida de vocês? Conseguem perceber? E então a Lília falou que está entendendo bem, faz bastante sentido, né? É importante. Por que é importante ter essa clareza? Porque o nosso cérebro, ele só consegue mudar, e nós só conseguimos mudar o nosso comportamento quando nós trazemos clareza. Imagine vocês, nós numa sala escura, a dificuldade que nós temos de nos movimentar. Obrigada aí ao pessoal que deu o retorno, né? A Lauriane também disse que está acompanhando. Nessa sala escura, nós só temos conseguimos nos movimentar com muita dificuldade para não esbarrar em nenhum móvel, né? Se nós não conhecemos o local. E quando nós temos uma luz nessa sala, nós conseguimos nos movimentar. Então, quando nós começamos a trazer clareza para a nossa vida, a gente começa a se movimentar na vida. Muitas vezes nós estamos na vida como crianças birrentas, né? Por quê? Porque elas estão ali sentadas chorando a dor dela e a dor também daqueles que não puderam manifestar a sua dor. E aí a vida, ela fica bloqueada, ela continua parada e bloqueada. E como que a gente faz então para incluir essa pessoa, para desbloquear a vida, né? Aí vocês podem dizer, nossa, mas se é uma coisa que tá vindo lá do inconsciente, como que é isso? Como que eu vou trazer para o meu consciente? É simples? Não é simples? É fácil? Não é fácil? Como é que é? Lembrando que nós vamos liberando aos poucos as memórias e aquilo que está no nosso inconsciente, né? E como nós liberamos isso? Com amorosidade. Quando nós entendemos isso, é importante a gente acolher com amorosidade, não com chicote. Quando nós imagina uma criança que está fazendo birra, que está no sofrimento, e ainda a gente pega um chicote para ela. Ela não vai ganhar confiança nunca, né, de nós. Ela ganha essa confiança quando nós com amorosidade nos aproximamos dela e perguntamos o que está acontecendo, por que você está chorando, o que houve? E aí com muita calma essa criança vai poder dizer, o colega pegou o meu brinquedo, o colega me empurrou, eu fiquei envergonhado, e assim somos nós no nosso inconsciente. Se nós percebemos que nós estamos repetindo padrões. Quando nós dizemos, eu não sou como ele, olha que ele é 10 vezes pior do que eu, ou que ele é isso, isso e aquilo, nós estamos pegando o chicote para nossa criança e para aquele nosso parente no qual disseram que nós somos parecidas com ele. Mas existem 4 passos que são bem interessantes e que na verdade, esses passos, eles trazem uma libertação para nós e que nos fazem acolher, mudar com amorosidade. Então, o primeiro passo é se perguntar o porquê eu me irrito tanto quando me dizem que eu sou parecido com tal pessoa, quando eu sou parecida com tal pessoa.
que características dessa pessoa eu não gosto, mas que todos dizem que eu tenho. Então essa pessoa, ela está revelando uma característica minha que está obscura, que eu não conheço, mas que as pessoas não só conhecem, mas identificam em mim e nela. Então que característica é essa? Que eu não gosto, que eu vejo que os outros fazem menção e que na verdade eu nem queria ter e que eu me irrito ainda. É importante parar para pensar e analisar que característica é essa e por que eu sou semelhante. Olhar essa pessoa, ver o que essa característica está, como que essa característica está presente naquela pessoa, que os outros dizem que eu faço igual. Talvez aquela pessoa do sistema seja o meu presente, um espelho que revela algo que eu posso evoluir e que eu ainda não tenho percebido. É importante, né, dizer que na psicologia existem as 4 janelas e uma delas é aquela no qual o outro sabe sobre mim, mas que eu não sei sobre mim. Então é bem importante isso. Parar, prestar atenção. Como que? Como um observador que está lá fora, olhando como se a vida fosse um jogo, prestando atenção. Nesse momento não é o momento nem de condenar e criticar nem a outra pessoa, nem eu. Mas parar e perceber, nossa, eu tenho essa característica dessa pessoa. O segundo ponto é saber se colocar no lugar dessa pessoa. Ora, se estão dizendo que eu tenho a mesma coisa, e se eu não gosto que dizem que eu sou assim, como será que aquele meu parente se sente quando fazem essa observação para eles? Eu me sinto mal, ele deve se sentir mal também, deve se sentir excluído também, deve se sentir rebaixado, incapacitado, né? As pessoas dizem, nossa, você sempre chega atrasado, você mente muito. Às vezes ele está mentindo para ser aceito. E aí eu chego e reforço em cima dele. Você mentiu de novo. Ao invés de parar e conversar, nossa, o que está acontecendo? Eu fiquei sabendo que na realidade não foi isso que aconteceu. Por que você me contou isso? O que está acontecendo? Como é que você... Então, se solidarizar com aquela pessoa. Se colocar no lugar daquela pessoa. É muito importante. Quando eu me solidarizo com a pessoa, quando eu uso de empatia com a pessoa, eu me sinto com o coração mais amável, mais aberto para acolher aquela pessoa. É bem interessante, né? Quando a gente, por exemplo, tem parentes que são ranzinzas, que são difíceis de lidar, e às vezes a gente para fazer essa análise, né, lá da vida. Nossa, mas e se fosse eu naquela situação, naquela dificuldade? Será que eu também não seria um pouco ranzinza? Não estaria um pouco grossa naquela situação no qual eu precisava talvez comprar um alimento ou um remédio para um filho meu e eu não tinha o dinheiro? E estava preocupado porque não sabia de onde viria aquele dinheiro? Talvez numa situação de doença, de dificuldade, aquela pessoa não é uma pessoa tão amigável. Por quê? Porque ela sente muitas dores no seu corpo. Então, como eu estou acolhendo empaticamente aquela pessoa? E o que é se acolher com empatia? Me colocando no lugar daquela pessoa, para tentar entender como aquela pessoa se sente e por que ela continua repetindo aquele padrão. É muito interessante isso. Por que será que fulano mente tanto? Eu consigo perceber que esse fulano, essa fulana são inseguras?
que na verdade eles só querem fazer parte ali da conversa e às vezes mentem para dizer que tem alguma coisa, que entendem alguma coisa, mas na verdade eles não entendem. Como é incluí-los então na conversa com assuntos mais simples, nos quais eles também possam se sentir incluídos? Um terceiro ponto da mudança é parar e perceber quais aprendizados eu posso tirar dessa situação de desconforto que eu sinto, né? Que dizem que é igual ao meu amigo, o meu parente, o meu colega, o meu chefe e que se repete na vida. Qual é o aprendizado que isso está trazendo para mim? Nossa, fulano, para poder se sentir incluído tem que mentir. Quantas vezes eu, para me sentir incluída, precisei mentir também? Precisei rir no momento em que não tinha graça. Precisei falar demais no momento que às vezes era requisitado um silêncio. Precisei sempre usar exemplos no momento nos quais as pessoas não queriam nem a minha opinião. E aí existem pessoas, por exemplo, que às vezes estão com a autoestima tão baixa que sempre tem que falar alguma coisa, sempre precisam ser ouvidas, querem ser ouvidas, falam demais, exageram demais, sempre precisam ser a mais importante de tudo. E aí, que aprendizado eu estou tirando disso tudo? Por que será que eu tenho que parecer a ser a mais importante da conversa? Talvez porque nem eu mesmo me sinta tão importante. Então é importante que os outros, né, me considerem como importante. Isso é bem interessante. O aprendizado que eu tiro disso tudo. E o quarto ponto é muito importante se imaginar na frente dessa pessoa. Dizendo assim para ela: olha fulano, olha fulana, eu sei o quanto isso é doloroso para você. Porque é doloroso para mim também. É doloroso para mim ser excluída, é doloroso para mim não ser ouvida, é doloroso para mim ser chateada, é doloroso para mim ser deixada de lado, é doloroso para mim ter que aparentar uma pessoa que eu não sou, só para poder agradar os outros, porque parece que eu não tenho valor. Eu sei o quanto custa para você, porque sei o quanto custa para mim. Sei que muitas vezes você procurou se manter nessa situação porque foi o único jeito que você achou de se sentir importante e amado pelas pessoas. Então imaginem só, aquela pessoa que muitas vezes é ranzinza demais, aquela pessoa que às vezes fala demais, até da sua própria doença. Às vezes ela cultiva aquela doença. Sim, cultiva a doença. Por quê? Porque quando eu estou doente, eu posso receber carinho das pessoas. Eu posso receber atenção das pessoas. Eu posso receber cuidado das pessoas. E se eu estou bem? O que eu recebo das pessoas? Se eu estou bem, às vezes eu não recebo nada das pessoas, né? Tem pessoas que não recebem nem um zap, nem um telefonema, não recebe nada do outro. Por quê? Porque está bem. Quando ele está mal, o que acontece? As pessoas procuram, visitam, vão na casa. Então, às vezes, as pessoas que ainda não descobriram isso lá no seu inconsciente, elas se mantêm doentes, né? Isso é uma coisa muito profunda a nível psicológico. Se mantém doente porque, se mantendo doente, eu tenho a atenção e o amor dos outros. Dizer para essa pessoa: eu compreendo você,
E esse exercício não precisa ser feito cara a cara. Você pode imaginar que está ali com a pessoa, porque o cérebro ele é capaz de chegar ali e de repetir isso. Eu compreendo você. De agora em diante, eu escolho viver a minha vida e seguir em frente. Gratidão pelas coisas que você me ensinou. Isso, né? Então a Lília está colocando exatamente isso, que conhece alguém que recebe, né, que mente, né, sobre estar doente para receber atenção, né? Isso por quê? Porque a pessoa tem uma estima muito baixa. Só que ela ainda não descobriu que ela não precisa disso. Que ela mesma pode se dar a atenção que ela tanto quer, né? Esse comportamento, ele é um comportamento mais comum que existe, né? É um comportamento que até mesmo eu já usei na vida. E quando eu descobri, eu falei, nossa, foi um choque. Eu não preciso disso mais. Eu posso estar bem. E aí as pessoas que quiserem me amar por aquilo que eu sou e como eu sou, ótimo. Se elas não quiserem também, eu estou bem na minha consciência, na minha presença, mesmo se eu estou sozinha em casa, sozinha no lugar onde eu estou trabalhando. Então são pessoas que precisam de muita atenção, mas que seja uma atenção sincera, porque elas ainda não descobriram o quanto elas são importantes, o quanto elas são seres amáveis. Por quê? Elas ainda estão esperando que os outros venham amá-las e não dando esse amor para elas. Então, quando a gente ainda espera muito amor do outro, a gente está perdendo muito tempo. Quando a gente descobre que a gente pode se dar esse amor, a gente economiza tempo, a gente economiza dinheiro, a gente economiza saúde. Por que dinheiro? Porque a gente para de gastar com tanta coisa, a gente para de gastar o nosso tempo chorando indo atrás das pessoas e a gente investe o nosso tempo em coisas que nos fazem bem, nos fazem e nos deixam felizes. E isso é muito importante para nós. Então, se colocar diante dessa pessoa, né? Mesmo se for diante da imaginação, dizer, eu sigo a minha vida. Eu acolho você como é, eu te acolho as suas dores. E de hoje em frente, de hoje em diante, eu sigo em frente, faço as minhas escolhas e vou ser feliz por mim e por você. Quem sabe a pessoa depois vendo que essa pessoa está seguindo feliz na vida, ela vai ser um espelho, um modelo para que a outra possa mudar também. Lembrando que cada pessoa é livre para seguir. Então eu começo a fazer um movimento diferente. Ao invés de repetir o padrão, eu acolho aquela pessoa. Eu não recrimino, eu não julgo aquela pessoa. Eu acolho-a na dor e depois eu sigo em frente. Eu acolho na empatia, mas eu sigo a minha vida. Por quê? Porque eu compreendi que aquele padrão de repetição que eu estava vivenciando era um padrão para minha evolução. E, como eu disse, às vezes aquela minha evolução vai fazer com que a outra pessoa evolua também junto comigo. Então, escolhendo vibrar nessa energia de transformação, eu escolho também modificar a minha vida. Por quê? É muito interessante. Quando nós escolhemos só acolher e não julgar, o nosso cérebro, ele muda a vibração. A nossa emoção, a nossa energia, o nosso físico, ele muda. Eu estou aqui para experimentar a vida, não para julgar, nem me julgar e nem julgar as pessoas. Já tem quem faça isso, né? Mas eu estou aqui para acolher. Eu acolho o outro, que é meu espelho, acolho aquilo que ele me mostrou que eu precisava mudar e vou seguir a minha vida.
Talvez como ele foi espelho para mim durante tantos anos na vida, agora eu posso ser espelho de uma mudança para a vida dele. E aí eu já sou 100%? Não. Eu mudo aquela característica. Depois outra pessoa ou outro momento vai ser ator, vai ser espelho na minha vida e eu vou mudar outra característica. E assim nós vamos evoluindo até o último dia que nós estivermos aqui sobre essa jornada nossa terrestre. Então nós vamos evoluindo, nós vamos reforçando, nós vamos melhorando, né? E aí nós podemos assim seguir a nossa vida livremente. A nossa vida ela não precisa ser vivida com subterfúgios. O que é o subterfúgio? São essas desculpas. Eu tenho você do meu lado, por quê? Porque eu estou doente, porque eu preciso financeiramente, porque eu preciso que alguém me acolha, eu aparento ser uma pessoa que eu não sou. Quanto é triste, né? Quando a gente está do lado de uma pessoa que a gente pensa que ela é uma coisa e depois ela se torna outra coisa. Mas aquela máscara que ela usou antes foi para me manter por perto. O quanto é triste perceber que uma pessoa precisa usar uma máscara para me manter por perto, né? Nós não precisamos de máscara, porque a beleza da convivência do dia a dia é quando você ama o outro por aquilo que ele é, do jeito que ele é, com a sua verdade, com a sua beleza, com as suas limitações. Ah, fulano é isso, é aquilo. Tá, eu sei que ele é assim, mas mesmo assim eu amo. É meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, é meu pai, meu tio, é meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada e assim por diante. Nós vamos superando. Nós não somos pessoas perfeitas, nós somos perfectíveis. Nós vamos crescendo, né? Janá, seja bem-vinda. E assim nós vamos nos refazendo no nosso dia a dia. Nós vamos crescendo nisso, nós vamos experimentando a vida com leveza. Por quê? Se o outro que eu amo, ele não é perfeito, eu também não sou perfeita. Mas nós dois somos seres em evolução. Então, hoje a gente sobe um degrau, talvez hoje eu suba na frente e as pessoas convivam comigo e venham atrás. Amanhã elas sobem na frente e eu venho e parelho. Depois eu subo e assim por diante. Aquele que está em cima dá a mão para aqueles que estão embaixo e vão puxando essa energia. E nós vamos vibrando juntos. É interessante saber que nós nascemos numa família, por quê? Porque nós somos chamados a evoluir junto com o sistema. Fica mais fácil. Só que as pessoas acham assim, ah não, eu estou no sistema e para não trair aquele sistema, eu preciso continuar ali daquela mesma forma. Então o Bert ele fala que isso é um amor cego, né? Para não deixar aquele sistema, eu continuo repetindo. Mas nós não fomos chamados para o amor cego, nós somos chamados para um amor verdadeiro. Então nós precisamos saber que quando um acha um ponto de luz, os outros podem seguir aquele ponto de luz. Então eu falava no começo da live que nós estamos aqui como seres humanos porque outros seres humanos foram achando respostas para aquilo que o grupo fazia, foram trazendo diferenças e foram evoluindo. E como seres humanos, nós podemos pensar em toda a humanidade. Vejam bem, até o ano passado, a humanidade tinha uma capacidade limitada, um período de, parece, 10, 15 anos, para fazer uma vacina e para que depois essa vacina fosse testada, para que essa vacina fizesse efeito, que fosse usada. E nós, em um período de menos de um ano, a humanidade toda foi capaz de se reunir e capaz de elaborar inúmeras vacinas que pudessem trazer cura
e imunidade contra a Covid-19. Olha que bênção. Isso foi o quê? Isso foi um esforço comum, foi uma evolução da nossa humanidade. A humanidade como um todo. Então, todos os países se reuniram com seus cientistas, né? E esses cientistas, quem de um jeito, quem de outro, começaram a fazer essa corrida, essa evolução. E por que isso é possível? Porque pessoas lá atrás disseram não para a situação que estava e começaram a mudar a situação. Não, nós somos capazes de fazer melhor, nós somos capazes de fazer diferente, nós somos capazes de reunir. E nós temos esses genes dessas pessoas dentro de nós. Alguém da nossa família foi capaz de dizer isso lá no passado. Alguém da humanidade vem sempre dizendo, não, nós podemos fazer diferente. Então vamos acolher isso, né? Assim a gente não repete. E esse não é um não de negação, é um não de dizer assim, olha, a pessoa já inventou o telefone até aqui. Daqui para frente eu acolho tudo aquilo que ele inventou, mas eu posso fazer mais. Eu posso fazer um telefone celular. E de um telefone celular padrão eu posso inventar um melhor, acolhendo, melhorando, ampliando. Então nós não ficamos naquela energia parada, né? De ficar remoendo, de ficar falando mal um do outro. Mas nós vamos para uma energia de fluidez, né? Pense vocês, por exemplo, Thomas Edison, quantas vezes que ele não tentou lá fazer a lâmpada elétrica, né? E ele dizia, esses dias eu estava ouvindo um áudio que falava sobre essa questão, que entrevistaram ele e dizia assim, nossa, quantas vezes o senhor fracassou? E ele respondeu, não fracassei. Foram inúmeras tentativas até ter a resposta que eu gostaria. Ele falou, mas essas tentativas não deram certo. Não, elas deram certo sim. Elas me mostraram o caminho a não ser seguido para aquilo que eu almejava. E aí ele conseguiu, né? Graças a Deus, hoje nós temos a luz elétrica, graças a essa tenacidade dele. E graças a Deus, essa luz elétrica, ela vem cada vez mais evoluindo também. E pra gente fechar essa live, eu quero tirar uma carta aqui do baralho do amor próprio, pra gente ver o que tá pedindo pra nós, o que o universo pede pra nós, né? Pra gente evoluir também em relação ao amor próprio. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente e se conectar aqui a esse campo, né, de evolução. O que o universo pede para a gente evoluir, para que a gente possa não repetir na nossa vida e nem condenar, mas que a gente possa ir adiante, né? Então, respira bem fundo. Se conecta aí a essa energia das cartas. E vamos lá, então. Vou tirar aqui uma carta. E essa carta está dizendo o seguinte para nós. Reserve um momento a sós do seu dia. Pegue uma folha em branco e liste 5 pontos que você gostaria de melhorar. Situações em que você se coloca e que não lhe fazem bem. Excesso de autocrítica, cobranças, falta de confiança e procure ir desenvolvendo cada uma delas. Eu vou repetir aqui. Reserve um momento do seu dia, pegue uma folha em branca e liste 5 pontos que você gostaria de melhorar. Podem ser situações que você se coloca e não lhe fazem bem, excesso de autocrítica, cobranças, falta de confiança
procure ir desenvolvendo cada uma delas. Carta estava no meio do baralho, né? E que o universo trouxe para nós. Então, como não repetir o padrão? Colocando em prática isso aqui. Então, essa cartinha eu vou colocar agora, depois da live, vou colocar nos stories, tá? Se alguém quiser ir lá e printar depois. É um exercício bem poderoso para a gente evoluir a partir daquilo que estão dizendo aí que nós somos iguais aos nossos parentes. Então, acolhamos esses nossos iguais no coração para liberá-los e depois vamos fazer a prática aqui, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui comigo e pedir para vocês compartilharem essa live com mais pessoas. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa para mim aqui no direct. Um forte abraço a todos, uma boa noite e uma boa semana para vocês. Gratidão!